Mia! Jag ser dem, Mia. Jag ser dem. Där borta på den mörka ovädershimlen. De är där allihop. Smeden och Lisa. Och riddaren Ravel och Jöns och Skat. Och den stränge herren Döden bjuder dem till dans. Essa cena é do filme O Sétimo Selo, do cineasta sueco Ingmar Bergman. Nela, o personagem Yoff vê a morte personificada, levando um grupo de pessoas de mãos dadas no alto de um morro. O filme conta a história do guerreiro medieval Antonius Block, que, desiludido após retornar das cruzadas, desafia a morte a um jogo de xadrez numa tentativa de evitar seu destino numa Suécia devastada pela peste negra. O que Yoff vê no alto do morro é o que chamamos de dança macabra. Dança macabra é uma alegoria artística surgida na Europa medieval sobre a universalidade da morte, o memorando da nossa própria finitude. Nessa estética, que permanece presente nas artes plásticas, na literatura, na música e no cinema até hoje, cadáveres em decomposição, esqueletos ou a própria morte encarnada dançam e festejam alegremente com os vivos, que por sua vez parecem tensos, rígidos e passivos. Com um certo tom cômico e satírico, a dança macabra se concebe como uma forma lúdica de lidar com a morte. Uma característica das danças macabras na pintura era a representação do corpo social. Pessoas de todas as castas da sociedade, do papa ao bufão, da rainha à camponesa, dançam juntas, de mãos dadas com as representações da morte, neutralizando as distinções e os unindo num destino em comum, fazendo dessa alegoria uma insuspeita crítica social. As danças macabras são associadas às epidemias de dança, fenômenos corriqueiros na Europa entre os séculos XIV e XVII. A mais famosa epidemia de dança, ocorrida em julho de 1518 em Estrasburgo, Alsácia, começou quando uma mulher desatou a dançar intensamente no meio da rua por muitos dias. A dança começou a contaminar outras pessoas e, um mês depois, cerca de 400 pessoas dançavam sem parar, muitas indo a óbito por exaustão e ataques do coração. Não se sabe a causa definitiva para essas epidemias de dança. Intoxicação, possessão e delírio coletivo baseado em crenças religiosas são algumas das teorias. O historiador John Waller sugere que tais epidemias eram uma variação das histerias em massa, uma resposta coletiva ao estresse causado pelos horrores da Era das Trevas, como a fome, extrema pobreza, pestes, sífilis, lepra, enchentes devastadoras e a Inquisição. Bom, toda essa aula sobre pragas e alegorias medievais, na verdade, é uma introdução para o verdadeiro assunto desse vídeo. A câmera foi, viu, Lito? Ação! Corta! A Companhia Etc. começou suas criações com espetáculos de dança na virada do século, no ano 2000. Mas desde 2008 a companhia passou a construir dança em outras plataformas, e uma delas foi a videodança, tendo hoje um histórico de 8 obras, inclusive com todas disponíveis em seu site. O momento agora foi de fazer uma nova investigação para sua nova videodança, com a pesquisa Sobreposição, estéticas convergentes do corpo na história da dança e do cinema. O desejo dessa pesquisa foi investigar como e em que contextos os corpos foram configurados na história do cinema e na história da dança. Como escolas, movimentos e marcos históricos de cada área produziam determinadas corporalidades
e que diálogos eram possíveis entre esses corpos das duas formas de arte. Ao realizar um apanhado histórico em cada área, observamos como contextos ecoam, formando estéticas e gerações de artistas e abrindo possibilidade de fazer paralelos entre obras de diferentes épocas, a partir da construção de corporalidades na dança, não apenas como coreografia, mas também como encenação, o uso do espaço, a trilha sonora, cenários, figurinos e a sua relação com o público, e da corporalidade no cinema, não somente o corpo do ator, mas a mise-en-scène, a fotografia, a arte, o som, a montagem e a relação com a câmera. Por exemplo, Viagem à Lua, um dos mais famosos filmes de Georges Méliès. O teatro exerceu forte influência no primeiro cinema. No caso de Méliès, que também era um artista do circo, isso fica bastante evidente na relação de frontalidade com o espectador, que é determinante na posição dos cenários e dos atores em cena, assim como na falta de movimento da câmera, que era bem pesada na época, nos cenários em perspectiva e nas interpretações teatrais que contrastam com a rigidez da encenação para a câmera. Agora vejam essa cena do Lago dos Cisnes, outra obra de referência da dança e mais especificamente do balé. Aqui novamente temos uma relação constante de frontalidade com o espectador. A dança se dispõe no palco em função de um ponto de vista, o que podemos relacionar com a pintura tradicional. Os personagens periféricos são quase molduras, criam texturas ao fundo. Essa rigidez plástica também pode ser vista em Viagem à Lua, embora os corpos humanos não estejam tão rigorosamente coreografados como no balé. Um outro exemplo. O espetáculo Pororoca, da Lia Rodrigues Companhia de Dança. Nessa cena de Pororoca, que foi inspirada nas formas de ser e se mexer da favela da Maré, no Rio de Janeiro, os dançarinos se movem constantemente, interagindo entre si em combinações que sempre se alternam, mas nunca dispersa o grupo ou afasta um de seus membros, criando uma impressão de caos fluido e união. Agora veja essa cena de Magnolia, do americano Paul Thomas Anderson. Oh, good. They're here. They're fine. They're in the dressing room. So we're all set. Okay. See you later. Yeah, you go to it, handsome. See ya. Okay, buddy. Love you. Good luck, Rick. Hey, Peter. Dick. Sorry, Dick. Fuck. Mostrando sua influência dos longos planos sequências de Robert Altman, Anderson passeia com sua câmera num estúdio de televisão prestes a entrar com um programa no ar. Acompanhamos um personagem e suas interações, mas logo a câmera decide seguir outro personagem de maior ou menor importância em seu rumo pelo estúdio, e assim sucessivamente. Assim como em Pororoca, a constante movimentação, os vários indivíduos unidos pela câmera e a multiplicidade de focos também criam um corpo caótico e fluido, embora em ambos os casos o caos seja rigorosamente coreografado para parecer natural. Essas sobreposições entre obras tão distintas, mas que constroem corpos confluentes, foram essenciais para compreender as ferramentas que o cinema e a dança utilizam para produzir certas experiências estéticas e também para elaborar como isso poderia ser desenvolvido numa videodança. Experimentamos no corpo e na câmera alguns estados corporais de algumas obras de referência. Em termos de dança, esboçamos algumas das técnicas criadas pelos coreógrafos que estudamos durante a pesquisa. Não foi uma tarefa fácil, por causa dos limites de compreender uma dança e sua técnica a partir dos registros em vídeo, sem a orientação de pessoas que tenham tido contato direto com essas técnicas. A investigação da história da dança depende muito dos registros que se tem das danças, diferente da história do cinema, onde temos acesso a um vasto acervo de obras através de suas cópias. Na dança, o nosso olhar está filtrado pelo registro dela, que não dá conta da experiência que foi pensada para ser presencial. Ao experimentar essas danças filmadas em nossos corpos, propomos tensionar esse método com uma chance de reviver no corpo a memória de algumas obras que muitas vezes só existem em vídeo. Esse experimento não passou apenas por uma recriação ou releitura de cada bailarino e bailarina, mas também por uma ressignificação dessas coreografias para a tela. Mais do que repetir, essa videodança atualiza essas coreografias em função de uma dramaturgia em que o que interessava era sobrepor, intercalar, misturar e improvisar a partir dessas danças. Mas como juntar tudo isso numa videodança coesa? É o que nos leva de volta às danças macabras.
Inspirados nas epidemias medievais que mencionamos no início do vídeo, criamos a premissa da videodança que seria o resultado da pesquisa sobre posição. Assim surgiu o roteiro de Dança Macabra, onde pessoas desconhecidas abandonam o cotidiano e se contaminam numa dança que dura dias e passeiam pelas ruas da cidade do Recife. Durante essa jornada, sem um rumo geográfico específico, os personagens revivem danças de diferentes épocas, lugares e contextos, sempre no diálogo com os espaços em que eles se encontram. Dança Macabra deseja injetar nova vida para algumas danças históricas de Pernambuco, do Brasil e do mundo, através da imagem e do som, extrapolando a ideia de fidelidade às obras originais. Assim, elas podem ser atualizadas para um público que ou não as conhece, ou as conhece através do limitado filtro do registro. Ao reconhecermos os desafios da memória na dança e o potencial da memória no cinema, dançamos com os vivos e os mortos, para que eles não caiam na mais macabra das covas para qualquer obra de arte: o esquecimento.